Olá, boa noite a todos que estão pela internet. Meu nome é Cristiane e eu primeiro gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Lex para a gente bater um papo, né? Conversarmos acerca do Evangelho no Lar no período da pandemia. Então, por antecipação, desejo a todos uma excelente noite, né? Nós vamos ter uma conversa onde nós vamos trabalhar um pouco com essa questão do Evangelho, o que é o Evangelho. Ah, Cristiane, mas eu já sei, eu faço em casa, mas é sempre bom a gente trocar essa ideia sobre o Evangelho e ter esse debate também sobre a questão do Evangelho na pandemia, né? Então, como toda atividade do centro, né, dos centros espíritas, eu sou do Nosso Lar, eu trago os abraços da minha casa, né? O Nosso Lar ele fica na José de Santos e Silva, na Zona Sul, e nós trazemos um abraço para esse centro irmão, né, que é o Lex, com toda a satisfação que a gente tem de abraçar os irmãos espíritas, mesmo que seja virtual, tá? Então, antes da gente fazer a nossa prece, tá, a gente vai ler esse livro aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel, tá? E é o tópico 119. Essa aqui é uma coleção muito bacana do Emmanuel, porque através da mediunidade de Chico Xavier, eles vão comentando pequenos trechos dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, da parte do Novo Testamento, eu acho muito legal. Glória Cristã. É a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo é o 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, né? Apóstolo Paulo. E aí vem o comentário de Emmanuel. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo desde muito conhece glórias sangrentas na luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, é mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos, é o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Emmanuel, como eu disse esse livrinho aqui, tá? Caminho, Verdade e Vida. Ele nos chama a atenção justamente para essa questão que a glória cristã não é a glória do mundo, né? Não é a mesma glória do mundo, né? Nós estamos no mundo, como fala Paulo, mas nós não somos do mundo. Não no sentido de fugir das atividades da vida, de se isolar, não é isso, né? Mas de participar com atos realmente cristãos, atos realmente daquilo que a gente se propôs a ser, que é tentar ser, pelo menos, né, um espírita, e tentar fazer algumas coisas com relação ao espiritismo, né? Então, como a gente já conversou sobre essa nossa mensagem, vamos nos preparar para a nossa prece. Como o espiritismo não tem ritual, você pode fazer a prece de olhos fechados, de olhos abertos, sentado em pé, do jeito que você quiser, tá? A gente só pede que a pessoa se concentre um pouco, vamos pensar nas pessoas queridas, nos nossos lares, né? Se estiver no trabalho, pensar um pouco no ambiente de trabalho, né? Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, né? Relaxar um pouco, né? Final de semana chegando, tivemos também dias corridos. Então nós só temos a te agradecer, Senhor, por essa semana que se encerra, começo de final de semana. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que são internautas, aqueles que no momento não puderam participar da nossa conversa. Abençoa todos aqueles que se encontram isolados, afastados da sociedade. Que Deus envolva e ampare as famílias de cada um que nos escuta nesse momento. Que Jesus ilumine seus lares, ilumine a todos nós. Que assim seja.
concluído essa nossa prece, que nós só temos a agradecer, nós vamos conversar hoje sobre o Evangelho no lar. Né? Cristiane, mas eu já faço Evangelho. Tudo bem, a gente repete, a gente conversa, a gente troca ideias. E para quem não tem o Evangelho no lar, é uma oportunidade boa também para a gente discutir sobre as necessidades do Evangelho, o que é que se faz necessário para o Evangelho. Né? Tem um trecho do Batuíra que você vai me permitir ler o trecho, porque ele fala justamente dessa questão do Evangelho. Quem é Batuíra? Batuíra foi um espírita, ele viveu no começo do século XX, publicou nos jornais espíritas que até hoje ainda existem, alguns deles, e como espírito, através da mediunidade do Chico Xavier, ele escreveu um textinho bem curtinho, mas que eu acho bacana, que ele diz o seguinte: renovemos o contato, né, com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. No livro da Gen, da editora Gen, chamado Mais Luz. Tá? E aí ele nos fala desse convívio, dessa conversa com Jesus. Né? E no lar, Cristiane, mas eu tenho grandes conversas com Jesus com frequência. Mas o nosso foco aqui é falar da família, tá? É falar das atividades que as famílias desenvolvem e voltadas para o lar, certo? Então, baseado nisso, a gente vai discutir primeiro como surgiu essa história do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, mais antigo que se tem notícia, é naqueles momentos em que Jesus fazia pregação, né? Fazia conversa, ele ia na casa dos seus apóstolos, na casa de algumas pessoas, e ao visitá-las, eles ficavam conversando. Quando ele conversava com aquelas pessoas, elas guardavam as conversas e depois repetiam para manter, né, aquela chama acesa. E aí, de casa em casa, as pessoas iam fazendo o Evangelho. Com a morte de Jesus, a dispersar dos evangelistas, dos apóstolos, essas pessoas começaram a no lar se reunir também. Então, a ideia do Evangelho no lar é reviver esse Evangelho cristão, feito na casa das pessoas. Então, o primeiro Evangelho que a gente tem notícia é esse Evangelho que era realizado de maneira totalmente informal, e no tempo de Jesus, algumas vezes escondido, né, dependendo do local onde você estava, né, se o Império Romano estava de olho em você ou não. E ele era feito para as pessoas da casa, tá? E no Brasil, a gente tem essa campanha feita pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo, começou no final dos anos 70, de que as casas espíritas, já que somos espíritas ou pretendemos ser, tivessem esse reforço do Evangelho no lar. Tá? Os espíritas reimplantassem esse Evangelho no lar, que não é obrigatório, a gente apresenta uma proposta. A Federação Espírita Brasileira apoiou essa ideia e transformou isso em uma campanha nacional, tá? Que são a questão da implantação do Evangelho no lar. Então, o que é a reunião no Evangelho no lar? É o estudo da doutrina espírita, tá? À luz do Evangelho do Cristo. Certo? É o estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. É você estudar o Evangelho em casa. Por que à luz da doutrina espírita? Porque somos espíritos, só pretendemos sê-los. Então, eu não vou analisar à luz do entendimento protestante, à luz do entendimento católico. Posso ler em outra hora, mas na minha casa eu quero analisar sobre essa estrutura, sobre essa perspectiva, que é a perspectiva da doutrina espírita, tá? Então, o Evangelho no lar nada mais é do que isso. O estudo do Evangelho que se realiza em casa, com os fundamentos e amparos da doutrina espírita, certo? Bom, Cristiane, e o que é que eu preciso para fazer o Evangelho no lar? Primeiro você tem que querer aprender, né? O desejo sincero de aprender e de praticar os ensinamentos transmitidos por Jesus. Por que o desejo sincero? Porque às vezes a gente diz que quer uma coisa, mas a gente não quer uma coisa. Eu quero tanto mudar, mas na realidade lá dentro eu não quero mudar. Eu queria tanto ter tempo para isso, mas na realidade você não quer. Porque se você quisesse, você arranjava tempo, nem que fosse de madrugada. Então a primeira coisa é você querer realmente estudar o Evangelho. A segunda coisa a qual se propõe é a prática, porque o Espiritismo é teoria e prática. Não adianta você passar horas e horas lendo o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos, faz não sei quantas vezes no centro, agora não, né, que tem pandemia, mais difícil. Mas aí você chega e não pratica nada disso. Então a ideia é juntar as duas coisas, tá? Teoria e a prática. Esse desejo sincero de aprender e o desejo da pessoa tem de fazer a prática, de trabalhar em prol do mundo melhor, de se tornar uma pessoa melhor também, tá? Eu vou precisar de um Evangelho segundo o Espiritismo e qualquer livro de mensagens, tá?
Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro porque o Espiritismo não tem um evangelho próprio. Nós temos 4 evangelistas da Bíblia. O que Allan Kardec fez foi coordenar a análise de perguntas que foram feitas e discutir esses trechos do Evangelho, porque alguns eram obscuros, alguns os significados não eram tão claros. Então nós temos o Evangelho que é segundo, conforme o Espiritismo, não é o Evangelho do Espiritismo. Mas o Espiritismo estuda o Evangelho com as nossas propostas do que é que significam algumas partes. Então você vai precisar dele, e você vai precisar de um livro de mensagem, que a gente vai já falar sobre ele, como esse aqui que eu coloquei, qualquer outro livro de mensagem que tem nos centros, que tem distribuição na internet, ou qualquer outra coisa, ou uma mensagem que te agrade e que seja útil para você. Você só precisa disso. A gente vai daqui a pouco falar do roteiro, tá? Como é que você vai fazer um roteiro pequeno, simples e que dá para fazer quando você estiver em casa. Baseado nisso, a gente passa para que serve. Para que serve o Evangelho no lar? Qual é a utilidade do Evangelho no lar? Eu sou espírita, vou no centro. É a utilidade do Evangelho no lar. Eu vou te dar a resposta do André Luiz em Conduta Espírita, tá? Ele diz o seguinte: quem cultiva o Evangelho no lar faz da própria casa um templo do Cristo. Tá? Por que ele fala disso? Todas as nossas casas têm construções físicas, né? A minha casa tem parede, tem teto, a casa de vocês tem isso também. Mas tem as construções espirituais. O que são as construções espirituais? As construções espirituais são as defesas das casas construídas pelas nossas atividades mentais. Aquilo que eu penso, aquilo que eu emano de pensamento é que forma as defesas da minha casa. Da mesma forma que o centro espírita também tem defesa das suas estruturas físicas. Então, quando a família ela é mais equilibrada, as pessoas fazem oração, existe isso, você tem uma estrutura de defesa. Tá? Uma estrutura de defesa, como me permita fazer uma comparação, é como se você tivesse assim, ao redor da casa, tá? Uma rede eletromagnética, uma rede elétrica, tá? Que protege aquelas pessoas que estão ali dentro. Nos centros espíritas existe, nas igrejas existem, e nas casas, dependendo do pensamento das pessoas, isso também existe. Agora, se a casa é uma casa desequilibrada, onde as pessoas não oram, onde é mais tempo xingando, mais tempo brigando, essas estruturas vão se desvanecendo ou sequer chegam a surgir. E o que é que isso acontece? Você acaba não tendo uma casa protegida. Isso facilita os ataques dos espíritos mais atrasados, dos nossos espíritos obsessores, que entram com muito mais facilidade. Né? Uma casa que não tem uma construção da mentalidade das pessoas acaba criando isso. Tá? Então a ideia da finalidade do Evangelho é, além do equilíbrio e da união da família, ter isso. Tá? Quando você ora em casa, no seu ambiente doméstico, é como você fosse uma antena. Você é uma antena emissora de rádio, de telefonia, de televisão. E aí quando você ora, aquele pensamento se dirige a algum espírito, quem você pediu ou não, até chegar a Deus. Né? A nossa conversa não é sobre os mecanismos da prece. E ela vai ser atendida ou não. Né? Mas é isso que funciona, os apelos, né? Os pedidos de equilíbrio. Então, quando eu oro, eu emito isso. Olha, eu desejo que estejamos todos bem, procuramos ser equilibrados. E é como se funcionasse, criasse uma blindagem ao redor da casa, das pessoas. Tá? Então, é para isso que também serve, além da união da família, da conversa que proporciona o momento. Tá? Então, a finalidade do Evangelho são 3 finalidades. Unir as famílias para aquela conversa naquele momento, né? Permitir uma conversa saudável sobre o espiritismo e melhorar as defesas da casa, os pensamentos da casa, certo? Quando oramos com a nossa família, nós nos fortalecemos. Minha família não quer orar. Calma que eu vou chegar lá, tá? No papo sobre como é que você resolve com a tua família, se ela não quiser, ou se só você faz só, tá? Vamos já chegar lá. Cristiane, qual lugar da casa que eu faço? Qualquer lugar, meu filho. Onde você puder ler. De preferência uma mesa para apoiar o livro. Né? Não tem mesa? No chão. Na cozinha. Na sala. No quintal. Em cima do pé de manga. Aonde você quiser. Porque o espiritismo não tem formalismos. Agora, claro, a gente preza pelo conforto. Se puder ser sentado, se puder ser no local. Não tem problema. É que comporte a família. Tá? E comporte os membros da entidade familiar. Eu posso ter música antes do Evangelho?
Olha, tem gente que gosta, não é obrigatório. Tem gente que gosta para fazer uma harmonização, digamos, né? Às vezes a pessoa chega da faculdade ou do trabalho, ou estava fazendo alguma coisa. Aquela música ajuda a relaxar, tá? Não é durante o evangelho, ela é antes do evangelho. Sou obrigada a fazer isso de forma alguma. Tá? Isso é uma opção, como eu disse, o espiritismo não tem formalismo. E qual é a duração do evangelho? Quanto tempo a família deve ficar no evangelho? No máximo 30 minutos. Entre 20 e 30 minutos. Nem ultrapassar 30 minutos, porque não é um estudo, não é uma palestra como essa, não é um estudo dentro do centro espírita, né? É uma reunião familiar. Menos de que 20 minutos também não dá certo, porque aí você mal terminou a oração e leitura do evangelho e já o tempo já passou. E também para não fadigar as pessoas que estão lá naquele momento, tá? A ideia é transformar o momento de oração num momento em que todos comunguem de uma sensação prazerosa, que é estarmos juntos e estarmos em oração, né? Pela família e pelas outras famílias também, se for possível, tá? Então não tem questão de local, mesa, eu tenho que botar uma toalha assim. O espiritismo não tem ritual, não tem, tá? Quantos dias da semana? Né? Faço domingo, faço sexta, o dia que for o ideal. Para quê? Para conseguir juntar a família. Nós sabemos que em tempos modernos é um pouco complicado, né? Porque as pessoas, principalmente antes da pandemia, a pessoa chegava 3 horas, outro sai, tem aula à noite, um de manhã não podia, fica mais difícil. Mas procura o horário que a maioria das pessoas que residem consigam estar lá nesse dia, tá? Consigam estar presentes nesse dia. Mas o fulano não pode. Daqui a pouco eu te explico como é que você vai fazer quando uma pessoa da casa não pode participar do evangelho presencial. Tá? Mas você vai poder fazer isso, não tem problema, tá? Escolhendo qualquer dia da semana, qualquer horário. Eu quero fazer 2 vezes, também não tem problema. Eu quero fazer todo dia. Olha, eu acho cansativo e até para você encontrar as pessoas todo dia conseguir nesse horário, tá? 1 vez, 2 vezes por semana, tá ótimo, tá? E você marca a hora do começo e a hora do fim. Por exemplo, segunda-feira de 20 às 20h30. Terça-feira de 2 da tarde às 2h30. Domingo, 10 da manhã às 10h30. Tá? Por quê? Porque você vai estar fazendo um acordo com a sua família e com a espiritualidade. O que acontece nesse momento? Você faz o evangelho, você diz, olha, vamos fazer o evangelho todo domingo, 10 da manhã. A espiritualidade, os espíritos que vão visitar a sua casa, os bons espíritos, aqueles que vão acompanhar o evangelho, eles anotam que é naquele horário. Naquele horário eles vão estar na sua casa. Imagina que você marca com um amigo e o amigo diz, eu esqueci, não deu, tá? Que pode acontecer em imprevisto, que a gente também vai falar. Eu estou lhe alertando que você está fazendo um compromisso. A equipe espiritual vai estar naquele dia. Então, 10 horas, quando eu me sentar na mesa, ou me sentar no sofá, seja onde for com minha família, a espiritualidade está ali para acompanhar o evangelho. Nossos inimigos também, nossos conhecidos também, mas não vai acontecer nada de mal com você, não se preocupe com isso. Por quê? Porque a casa está totalmente protegida para esse momento. Tá? Então, você marca o horário e raramente você pode alterar. Claro que há motivos para alterar, houve uma mudança, houve alguma coisa assim, também não tem problema. Você só comunica com antecedência, né? Mas, Cristiane, por que eu tenho que fazer o evangelho se eu vou, antes da pandemia, no centro todos os dias, eu leio os livros doutrinários, eu vou na palestra, eu tomo passe, eu participo do mediúnico? Isso é uma outra coisa. Isso é você nas suas atividades no centro espírita. Isso é você resolvendo seus problemas. A nossa proposta é que a casa da pessoa tenha esse compromisso com Jesus de forma semanal. Mas eu não tenho tempo. O dia tem 24 horas. Você não consegue 30 minutos para estar com a sua família, para rezar com a sua família, você não consegue. Então é bom rever algumas coisas da própria estrutura familiar. Você não consegue ter 20 minutos para ficar com os filhos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo um comentário, fazendo uma prece, até por eles. Então a gente tem que repensar a própria estrutura familiar, tá? Então, independente das vezes que você vai ao centro, como você vai,
O evangelho é sempre necessário para qualquer pessoa que frequente centro espírita, qualquer pessoa que queira se melhorar, independente, é bom fazer o evangelho. Tá? Porque, como eu disse, cria toda essa estrutura de proteção. E Emmanuel tem um livrinho muito bacana chamado Nosso Livro. Tá? O livro do Emmanuel chama Nosso Livro. E como ele é mentor do Chico Xavier, ele escreveu um texto curto e que eu vou ler, porque eu acho que ele é muito adequado para a estrutura dos que se prega com relação ao evangelho no lar. Tá? Ele diz o seguinte: o culto no evangelho do lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família aperfeiçoada melhora a comunidade melhorada eleva a nação. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em melhorar o mundo, melhorar o Brasil, isso é importante, melhorar a Teresina, melhorar isso, e a gente esquece da gente, das nossas famílias. Nossa, como tem jovens perdidos. Sim, mas eu não sei muito bem o que está acontecendo na minha casa. Nossa, mas como tem isso, tem aquilo. Mas vamos começar então do nosso lar, né? Da nossa célula inicial, das nossas famílias, tentar essa mudança que a gente prega tanto e quer tanto. Tá? Então, como é que é feito um pequeno roteiro do Evangelho no lar? Né? Um pequeno roteiro, bem resumido. Você faz a abertura com uma prece, como a gente fez agora. Você lê um livro de mensagem se você quiser ou não, como eu disse, pode ter música, pode não ter, tá? Então você pode fazer a prece, né? Ler. Ah, Cristiano, eu não sei fazer prece, a prece é longa, a prece é pequena. Não se preocupe, prece do coração. Ah, mas eu não quero rezar nada. Reza o Pai Nosso. Quase todo mundo sabe o Pai Nosso, então você reza o Pai Nosso. Tá? Ou só, como eu disse, agradecendo pelo dia e abrindo o Evangelho e tudo, tá? O começo é bem simples. Eu posso fazer a leitura de quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Posso ler um outro livro? Pode, se você quiser, pode botar o livro dos Espíritos em conjunto, tá? Mas como é que eu faço essa leitura? Algumas pessoas gostam de pegar o livro dos Espíritos, fazer assim, né? Abre ao acaso, aí vai ler. Como se trata de um estudo, você pode fazer isso, não tem problema, mas você pode também começar do começo, da primeira página. Da primeira página do livro dos Espíritos, da primeira página do livro do Evangelho, se você quiser fazer os dois, claro. Cristiano, mas como é que eu vou controlar? Tem gente que controla de várias formas, anota do lado, tem gente que controla no celular, ficou na página tal, tem gente que tem um caderno, isso é com você e a sua família. Eu vou ler quantas páginas? Não são páginas, são parágrafos, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Quando a gente lê realmente o Evangelho, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, uma questão, 2 questões é debate para a noite toda. Se não controlar, acaba... Né? Tem trechos do Evangelho que às vezes uma linha é um debate. Nós acabamos de ver que a nossa mensagem era uma linha. Emmanuel escreveu 1,5 páginas sobre essa uma linha. Tá? Então você não precisa se preocupar com o tempo. Eu tenho que ler 4 páginas. Tire a ansiedade de você. O Evangelho é um estudo para a eternidade. Tá? Lê os primeiros 2 parágrafos. Não, esse aqui já dá para ler 3. Não se está correndo. Eu quero ler 4 questões do livro dos Espíritos. Leia 1, leia 2. Por quê? Porque você vai abrir para os comentários. Como assim? Imagine que você está com a sua família. Aí você fez a prece, leu algum livro de mensagem, pode ser qualquer um, tem vários, como esse que eu falei, Fonte Viva. Mas tem outros, tem a Messe de Amor, tem vários outros livros, tem a própria Conduta Espírita. Você vai ler, aí eu li aqui 2 tópicos. Pai, o que é que você acha disso? Mãe, fulano, irmãos, tios, não sei com quem você mora. Mas essas pessoas, elas vão responder, conversar, tá? Sobre aquilo ali. Uma coisa de mais ou menos 10 minutos, tá? Porque a ideia, como eu disse, não é um estudo aprofundado, mas é uma conversa, ouvir o que as pessoas da sua família pensam sobre o Evangelho, sobre o livro dos Espíritos. Os comentários, como eu disse, são breves, tá? Se possível que todos participem. Tem alguém que não quer participar. Então respeita, a gente vai já conversar sobre isso. Tá? Feito isso, você pode fazer as vibrações. O que é vibração? Convidar a família para ficar, vamos ficar 1 minuto em silêncio, pedindo mentalmente pela paz, pelo equilíbrio do mundo, pela questão das pessoas na pandemia. Depois, quem quer faz pedidos ou agradecimentos, né? Porque a gente pede pra caramba, né? A gente pede, a espiritualidade até pra não aguentar tanto pedido. E agradecer muito pouco. Então você pode também fazer o agradecimento e encerrar. A prece de encerramento que também é curtinha, tá? Não precisa fazer aquela prece
5, 6 minutos, uma prece de 2 minutos. E aí você teve os seus 30 minutos feitos, tá? Então você pode fazer a abertura com uma oração, leitura de um livro de mensagem curtinho, não precisa comentar. Se quiser colocar música antes, como eu disse, você coloca. Se não quiser, tudo bem. Depois você comenta o livro dos Espíritos, se quiser, o foco é o Evangelho. Você vai fazendo esse controle riscando o livro, ou no caderno, ou no celular. A melhor forma é você e sua família, quem sabe. Tá? E aí vão fazendo comentários, os membros da família, curtos, isso leva uns 10, 12 minutos, tá? Se alongar muito, você pode parar e dizer, olha, vamos continuar na próxima aula. E aí você faz, como eu disse, as vibrações, né? Pela paz, pelo equilíbrio, pela saúde das pessoas, os pedidos e agradecimentos, e aí você encerra com a prece de encerramento, que também é uma prece muito simples. Então, o roteiro do Evangelho é um roteiro simples. Não tem muita coisa, não tem complicação, porque, como eu lhe disse, nós não somos formais. O Espiritismo não é formal. Tá? Então, ele tem um roteiro, mas é um roteiro só para você se guiar. Tá? Mas a ideia é que a família se una e tenha essa confraternização. Feito isso, encerra-se e aí cada um vai fazer suas atividades, suas coisas. Trabalhar, dormir, fazer o que quiser, dependendo do horário que você fez aquela sua atividade. A sua atividade do Evangelho, que é uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Tá? Cristiane, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos num momento bastante delicado, já passamos por ondas, temos uma variante, né, Delta, que chegou com todas as forças. E onde é que entra o Evangelho nisso tudo? O equilíbrio do espírita, o equilíbrio das pessoas. Nós espíritas precisamos ser as pessoas equilibradas no meio dessa história toda. Não é irresponsável, tá? O espírita não é irresponsável. Ah, eu sou espírita, então vou andar sem máscara, não preciso de álcool gel, vou entrar num lugar cheio de gente. Não desrespeite a obra de Kardec, tá? Que é a razão, certo? Então nós continuamos com os nossos cuidados. A diferença é manter o nosso equilíbrio. Né? Fiz todos os cuidados, tudo que eu podia fazer. Adoeci, paciência. Né? Perdi alguém, paciência também. Né? Alguém faleceu, o Espiritismo nos dá esse equilíbrio. Tá? Tô com crise de ansiedade, Cristiane, que isso foi bem mais comum no início, quando eu não poderia sair. Tô com depressão, isso tudo, além da procurar o médico, claro, que não se afasta da procura do médico, mas também a questão de você ter esse equilíbrio que o Evangelho propicia, tá? E ter essa conduta. Nós devemos ser aquelas pessoas que não vão ficar horas na Facebook escrevendo, no Instagram, mandando mensagem de ódio. Gente, não tem sentido, isso é tudo contrário ao cristianismo. Então o Evangelho nos ensina isso. Nos ensina a passar esse momento de forma mais suave, tá? Porque ele vai passar. Não existe pandemia eterna. Elas demoram, mas ele vai passar. E o Evangelho no lar serve para isso, principalmente para as crianças, para os adolescentes. Muita gente ainda não pode voltar, e muitas pessoas têm que voltar às suas atividades, se expondo, né? Sei da preocupação de pais, com certeza, com os filhos, será que está bem, professores. Então, a nossa vocação para a espiritualidade é justamente o Evangelho dar esse suporte em casa, tá? Além, claro, das suas atividades religiosas, se estiverem acontecendo algumas delas presencial, tá? Mas a finalidade básica é essa, que nós tenhamos tranquilidade, equilíbrio, mesmo diante de tantas mortes, tantas pessoas queridas, tantas pessoas que às vezes não são tão próximas a gente, mas que nos tocam o coração, porque somos humanos, né? Sentimos isso. Então a ideia do Evangelho é fazer isso. Tá? Ao longo das minhas palestras e conversas, as pessoas apresentaram algumas dúvidas, tá? Sobre o Evangelho. Como é isso? Se acontece aquilo? Eu unifiquei e coloquei as principais dúvidas que podem acontecer durante a realização do Evangelho. Por exemplo, tem gente que vai fazer o Evangelho e diz, eu fiquei tonto. Outros dizem, eu tive um sono danado. Outros dizem assim, o Espírito quer falar através da minha pessoa, porque eu sou médium. Tá?
Então vamos codificar algumas coisas. Tá tonto por quê? Porque tá doente? Vá ao médico primeiro, né? Porque o médico é quem vai dizer se tá tonto por alguma coisa. Ah, por conta da presença dos espíritos? Com o tempo isso vai passar. Ah, Cristiane, mas eu sou médium, o espírito quer porque quer falar. Diga pra ele que não é o momento. Reunião mediúnica é no centro espírita, não é na sua casa. Essa é a reunião do evangelho. Cristiane, mas se intensificou, então procure a equipe do Lex, que com certeza eles atendem você, seja pelo Instagram, seja por mensagem, seja como for, e eles vão esclarecer mais, a lidar com a mediunidade, a saber como controlar isso para não acontecer em casa, porque em casa não é o local, né? Em casa é só esse momento do evangelho. Cristiane, eu sinto sono. 2 motivos para sentir sono. Um, você está cansado. Imagine que você trabalhou o dia todo, né? Se esgotou e está lá sentado na mesa do evangelho. Lava o rosto, tá? Dá tempo de fazer isso, lava o rosto, procura lutar com isso. E tem um sono, que é o sono que todo mundo que começa no espiritismo sente, ou quando está fazendo tratamento espiritual. Um sono que você falta prender. Acabou o evangelho, não tem sono. A pessoa vai para a palestra espírita, falta desmaiar, assim, desmilinguir de sono. E aí, quando ela acaba a palestra, não tem mais sono. Porque esse sono é um sono chamado de sono induzido. O que é esse sono induzido? Você, criaturinha que está aí do outro lado, eu, estamos tentando nos transformar em pessoas melhores, né? Do que já fomos. Então, o que acontece? Aqueles que nos acompanham e veem, não, a Cristiane está tentando mudar, a Cristiane está lutando para ver se melhora alguma coisa nessa existência. Os nossos inimigos também, comparsas inimigos, eles dizem, não, de jeito nenhum, já vai dormir para não escutar isso aqui. Então, lute, tá? Se estiver caindo de sono, abra os olhos. Com o tempo, esse sono vai passar. Se for do cansaço, veja se você não pode trocar um pouquinho o horário do evangelho, para dar tempo de fazer todo mundo, tá? Se for esse sono que é induzido, terceiro evangelho ele já vai parar, tá? Aí você convida, diz, vamos embora todo mundo que está me induzindo a sono, sentar aqui, vamos escutar o evangelho, que é melhor, tá? E não tem problema de falar com os espíritos, não, porque nós seremos espíritos no sentido do né, no sentido de desencarnados, né, do E maiúsculo, então não se estranhe de falar com eles, tá? Cristiane, mas foi outra coisa. Não é sono. Eu passei o dia brigando em casa, teve brigas horríveis em casa, ou no trabalho, eu me irritei no trânsito. Faço o evangelho. Poxa, mas eu não tenho nem coragem, eu vou ler lá um evangelho falando de amor, de perdão, eu tô aqui brigado. Faço o evangelho. Se teve coragem de brigar o dia todo, tem que ser homem e mulher suficiente para fazer o evangelho. Faça o evangelho. Aí eu comecei a perceber umas coisas ruins, eu queria era me estressar com as pessoas, com a minha família. Pare e diga, por que eu estou assim? Eu estou precisando ficar assim? Eu quero ficar irritado? Por que eu estou irritado? Geralmente você vai ver que é o dia do evangelho. Procure, se tranquilize, tente passar. Mas mesmo que aconteça tudo isso, faça o seu evangelho, tá? Não deixe de fazer o evangelho com discussão, chateado, magoado. Cristiane, mas e se eu tiver bebê e criança, né? Crianças que já compreendem, claro, podem ficar e assistir o evangelho, devem participar do evangelho. Mas se forem bebês, crianças muito pequenas, pode participar, né? Tá gestante, senta para fazer o evangelho, tá? A criança ali tá ouvindo, o espírito escuta, o bebê escuta. Ô, Cristiane, mas é porque meu bebê é pequenininho, fica chorando. Deixa no berço, deixa na redinha, deixa com os brinquedinhos, porque o espírito vai entender, tá? Da criança. É importante ela estar ali, sendo possível. Ah, eu não posso levar, eu tô amamentando, não tem problema. Leva a criança para o evangelho. Ah, não dá porque é um bebezinho. Então deixa ele dormindo lá e você faz as preces, envolve o seu filho também. E aí entra uma outra questão. Eu posso obrigar meu filho a fazer o evangelho? Cristiano, eu tenho 4 filhos. Um de 4 anos, um de 10, um de 15 e um de 20 anos. Como é que eu vou fazer com essa garotada, tá? É Joana de Ângeles que dá a resposta através do médium Divaldo Franco. É um trechinho que ela diz o seguinte: se todavia os teus filhos estiverem ainda sob tua tutela, ou seja, embaixo da tua casa, do teu telhado, comendo o teu dinheiro, não crês na validade do conceito de deixá-los ir sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, né?
medicamento, instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual. É uma criança, senta para o evangelho. Não quer ir, conversa. Não quer ir, vai. Tá? Ah, Cristiane, mas é uma adolescente, a conversa é outra. Você senta, você conversa, filho é importante. Vamos, vê se você está naquela fase de rebeldia, aquela fase que não quer fazer nada que você faz. Ou crianças não são burras, adolescentes não são burros. Ele tá vendo você ali se acabando de rezar. Na hora que acabar o evangelho, você dá uns 5 gritos nele, na sua esposa. Trata mal todo mundo. Ele vai jogar na sua cara, ele vai dizer que você não faz nada que você está dizendo. Mas tem também aqueles casos em que você está se esforçando muito para mudar. Às vezes a gente falha. Então cuidado com o adolescente, porque o adolescente também é bichinho terrível. Ele vai chegar para você e dizer assim, olha aí, tá vendo? Brigou aí com a tua amiga, tô vendo, aí fica me chamando para o evangelho. Às vezes você se esforçou a semana toda e foi a única coisa que aconteceu. Então seja honesto. Pois é, filho, eu tô me esforçando. Realmente eu errei, né? Eu errei. Mas eu estou me esforçando. Se eu não tivesse o evangelho, não seria muito pior. Tá? Então, crianças pequenas fazem o evangelho. Forçado, forçado. Se seu filho acordar e disser, eu não vou para aula, você vai dizer o quê? Ah, vai não, fica em casa. Ah, eu não quero ir para aula, eu não quero ir pra... Você vai dizer para ele assim, não, meu filho, fica dormindo mesmo, que é bom. Não, você leva, você conversa, você leva a força, tá? Se depois quiser mudar de religião, pessoal, aí o problema é do outro, tá? E a gente entra em outra questão. Cristiane, meus filhos são de outra religião, as pessoas da minha casa são de outras religiões, tá? Converse. Tá? A maioria são espíritas, tem um que é católico, que é protestante. Olha, falou, nós temos o evangelho esse dia, você quer participar? Ah, não, respeite. Tá? Respeite. Ou é o inverso, você é o único espírita, tá? Então, provavelmente, vão achar que você tem um parentesco com um demônio, alguma coisa assim. Faça o evangelho só. Cristiane, não tem como, eu tento fazer na sala, na garagem, é piada, é ironia. Vá pro banheiro, tranca a porta do banheiro e leia o evangelho, faça o evangelho. É um lugar, assim, imbatível da pessoa fazer o evangelho. Cristiane, não consigo de jeito nenhum, então você vai fazer no trabalho, na escola, em algum outro local. Não é o ideal, não, mas é melhor do que você não fazer, tá? Então a gente tem que dar esse respeito, mas também exigir que nos respeite com nossas escolhas religiosas. Tá? Cristiane, os parentes, eles são de dias diferentes. Meu marido só chega segunda, meu filho só terça. Como é que a gente faz se os horários são diferentes? Tá? Você pode ter 2 dias, como eu falei antes, ou você pode simplesmente usar isso que eu estou aqui falando com você. Meu filho, faça Instagram, faça Zoom, faça Zap, né? Não usa isso para tanta coisa. Então você usa também para a gente conversar e fazer o evangelho, tá? Fazer o evangelho. Não tem problema nenhum. Cristiana, eu não sou casada. Tem gente que tem essa preocupação. Eu não sou casada. União estável, com namorado, não interessa. Se você considera os outros como família, faça. Ah, Cristiana, eu moro com um grupo de amigos. Faça o evangelho. Família que a gente fala no sentido do amor que une as pessoas, tá? Não são laços sanguíneos. Não é o processo civil disso. A gente está falando do amor que une as pessoas. Aí eu moro sozinha com meu tio, minha tia. Faça o evangelho. Se as pessoas querem, faça o evangelho, tá? Tem gente que pergunta assim, ah, mas eu sou separada. Separada não, Cristiane, divorciada. Eu sou divorciada. Meu marido mora... Apresente a religião. Os dois são espíritas. A criança faz o evangelho na sua casa, faz na casa o evangelho do outro. Espírita se divorcia também, viu, pessoal? Não somos pessoas maravilhosas, né? Alguns casamentos dão muito certo, outros nem tanto, tá? Mas aí o meu marido tem outra religião. Do mesmo jeito que ele tem direito a mostrar a religião, você mostra e seu filho vai escolher o que é melhor para ele. Não pode lhe impedir de colocar na evangelização infantil, de mostrar o que é o espiritismo para o seu filho, né? Se te faz bem, vai fazer bem para o seu filho também. Cristiane, eu rezo toda noite. Toda noite eu rezo. Mas esse não é o evangelho no lar. Esse é o evangelho com a sua família, tá? Cristiane, as pessoas da minha casa, elas tem pessoas que têm alcoolismo, drogadas. Se não tiver em crise, pode fazer o evangelho. É melhor fazer até o evangelho. Em crise não dá certo porque a pessoa tumultua, né? A pessoa alcoolizada bagunça a mesa e tal. É por isso. A Cristiane, a pessoa está morta de bêbada, deitada. Faça o evangelho, peça por ela, né? Porque um dia tudo isso vai passar, tá? Isso vai passar, a gente tem certeza que vai passar.
Então você não precisa ficar com essa preocupação. Pessoas com deficiência intelectual, elas podem fazer o evangelho, tá? Devem fazer o evangelho. As restrições mentais são do físico, tá? São do físico. Não é da entidade que está ali, do espírito que está ali, que não tem restrição nenhuma, tá bom? Então você pode fazer sim. Ah, Cristiane, tu tá falando todo tempo em família, 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 e eu não tenho família, moro sozinha. Como é que eu vou fazer esse evangelho? Faça só. Fazer só o evangelho. Tá cercado de espíritos, aqui estão do meu lado, vocês também têm. Então os nossos espíritos estão lá. Parentes já falecidos, amigos, pessoas queridas, faça o evangelho só. Ou então chame um amigo. Cristiane, estamos em pandemia. Meu filho, use este negocinho bem aqui que a gente está fazendo, que é a transmissão online. Use o Zoom, use o Skype. Faça com um amigo. Ah, eu moro só, mas tem uma tia que quer fazer o evangelho, mas eu não posso ir lá. Faça uma reunião virtual. Você lê o evangelho, a pessoa lê o evangelho também. Não temos mais barreiras. Tá? Não temos mais barreiras, a não ser, claro, a conexão, né? Quando cai um problema. Mas a gente pode fazer isso. Ah, hoje é um dia de aniversário, hoje é um dia de festa, eu tenho animais aqui em casa, Cristiane. Como é que eu faço? Se os animais não atrapalharem, queridos, eles fazem parte do evangelho. Não, Cristiane, mas meu cachorro late. Meu filho, prenda o cachorro. Não tem problema com relação a isso. Cristiane, mas é dia do aniversário do dono da casa. E o que é que tem o evangelho? Ah, mas vai ter uma festa à noite. Inverte o evangelho para de manhã, faz na hora do evangelho, não atrapalha. Ah, eu tô de férias. E o que é que tem as férias a ver com o evangelho? Ah, mas eu não sei, eu vou levar o livro. Olha, hoje tem PDF. Tem cópia do evangelho, que pode, né? Não tem problema. Tem cópias na internet. Tem evangelho no Kindle, tá? Olha eu fazendo propaganda aqui do Kindle para a Amazon, tá? Tem no Kindle, tem na internet. Alguém pode ler. Você não tem mais desculpa para não fazer o evangelho. Se você tiver uma conexão, você consegue fazer o evangelho. Então não temos mais desculpa para dizer que estou longe, estou distante, tá? Fazemos o evangelho sim, certo? Cristiane, mas se chegar aquela situação que a pessoa discussão sobre uma parte, né? Digamos que o evangelho foi sobre a figueira seca e aí começou a se discutir. A ideia são breves comentários. Intensificou, então deixa para outro momento, tá? Não é a ideia do evangelho, não é fazer uma exposição de uma palestra ou de outras coisas, tá? Cristiane, mas tem pessoas da minha família que são tímidas, não querem fazer o evangelho. Respeito. Aos pouquinhos a pessoa vai se soltando. É como as crianças. Coloca a criança para fazer a precezinha. Ah, mas ela não sabe o Pai Nosso, tá? Se ela for maior, adolescente, escuta o que ele tem para dizer do evangelho. Ah, mas não tem nada. Mas escute. Às vezes os nossos filhos dão dicas da situação que eles estão passando nessas reuniões. E a gente tem que ficar atento para ouvir, né? Para ficar com ele, tá? Então são várias coisas que você não tem mais hoje desculpas, tá? Para fazer o evangelho. Certo? É estarmos todos unidos, é estarmos todos bem na questão do evangelho, tá certo? E é isso que a gente tem para conversar com vocês, apresentar as nossas propostas, trazer os abraços do nosso centro, né? Espero que tenha ficado claro para vocês a questão do evangelho. A gente procurou resumir para trazer os tópicos principais, tem outras questões, outras coisas, mas a gente deixa vocês completamente à vontade. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu gosto do Lex, tenho amigos no Lex, e o nosso lar, através da nossa presidente, que é a Erecê, manda os abraços para o presidente da casa de vocês, para vocês também, para as pessoas que estão nos vendo, né? E que a gente implante o evangelho. Mas, Cristiane, não sei implantar o evangelho. Tu falou muita coisa, mas eu ainda tenho dúvida. Geralmente os centros espíritas têm equipes que implantam o evangelho em casa. Por conta da pandemia, está se evitando isso, inclusive em respeito aos lares de vocês. Você pode procurar na internet, tá? Tem livros que tratam disso. Tem vídeos na internet. Ou você manda mensagem para alguém do Lex, pede para alguém do centro, como é que eu faço? A pessoa te instrui online, como a gente conversou aqui, e vai dar tudo certo. Plante essa semente, plante essa sementinha do evangelho na sua casa, tá? Plante a sementinha, tá? Que vai dar tudo certo para proteção, para tudo que tem de bom e de maravilhoso para você, tá? E para todos nós.
Então eu só tenho que agradecer muito, tá? A gentileza, a paciência de todos mundos, tá? Só um minuto. Só um instante. Oi, Kelma. Não tô conseguindo colocar aqui, mas tô te lendo. Boa noite. E caso tenham alguma dúvida, a gente tem ainda 2 minutos. E se não tiverem dúvida, a gente se prepara para fazer a nossa prece, tá? Em agradecimento a esse dia maravilhoso. Meu dia não foi maravilhoso, Cristiane, mas vai concluir bem, tá? Fique bem que vai dar tudo certo. Tá? A gente tem certeza disso. Mas se a gente não tiver certeza disso, desaba algumas outras coisas. Né? Queridos e queridas, eu agradeço vocês. Espero que tenham gostado. Vamos guardar as nossas mensagens do Evangelho, que a gente seja um Jesus vivo, né? Não é fácil. Para o espírito é um momento extremamente delicado, onde temos que manter o nosso equilíbrio diante do mundo tão conturbado, tantas mudanças todos os dias, principalmente que tem família. Procuremos conversar com as nossas crianças, os nossos adolescentes, fortalecer os casamentos, as uniões estáveis, as amizades, os nossos parentes, tá? Vamos tentar manter a nossa família bem, tá? Na medida daquilo que a gente pode fazer. E uma dessas medidas, como eu falei, é a questão do Evangelho, tá? Então a gente vai encerrar a nossa palestra com uma pequena oração, tá? Eu gostaria que quem estivesse em casa pensasse as pessoas que estão nos hospitais ainda, nos médicos que estão lutando todos os dias, que pensassem para a gente ter mais equilíbrio, né, no mundo que tem tanta guerra, tanta destruição, e nas coisas boas que nos acontecem, como estamos aqui nesse momento, né? Então eu agradeço muito a Deus por tudo que nos acontece, que Ele nos ensine a ter mais esperança, que Ele abençoe os lares de cada um que está me escutando, suas famílias, seus amigos e seus inimigos. Mestre Jesus, abençoa, Senhor, a todos aqueles que nesse momento estão desencarnando. Abençoa aqueles que estão encarnando no nosso mundo. Envolve na tua paz e na tua misericórdia os suicidas, os desesperados, angustiados. Envolve todos aqueles que passam por dificuldades nesse momento, materiais e espirituais. Que Deus lhes dê o alento e que possamos ser instrumentos do bem, que possamos ser instrumentos de alegria na vida dos outros. Que Deus nos fortaleça e abençoe a nossa jornada. Que assim seja. Amados e amadas, tenham uma ótima noite, bom descanso, muita paz, tá? Só coisas boas para todo mundo. E breve tudo isso vai passar, certo? Breve, com certeza, eu espero que as próximas palestras eu possa fazer aí no centro, a gente possa conversar e vocês também visitar o nosso lar, que é meu centro de origem, e que dê tudo certo, né? Que Deus nos abençoe muito.